Salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos para o nosso vídeo especial de Halloween. Basicamente, o nosso vídeo onde a gente vai falar sobre animes de terror. Sim, aqui no canal vamos falar sobre alguns animes de terror que marcaram a nossa vida. Na verdade, às vezes não, né? Porque tem um aqui que é bem recente, mas eu não vou falar tão bem dele, então... Bom, basicamente tem alguns mais antigos que podem ter marcado mais nós ou não. Caso você não conheça algum deles, também já vou deixar como recomendação para que você possa vir assisti-los. E quem sabe gostar e se divertir nesta grande dia de Halloween. Então, bom, vamos sem mais delongas, começar a falar de alguns animes de terror, na verdade, 5 animes de terror, que eu gostaria de falar um pouco sobre nesse especial de Halloween. E em quinto lugar, a gente vai pra Miruko-chan. Bom, na verdade, esse aqui é o anime que eu coloquei mais pra falar mal do que pra falar bem. Eu sei que muita gente gosta, e na verdade o terror dele não é ruim. Basicamente, ele fala sobre Miruko-chan. A Miruko-chan é uma menina que tem poderes e ela descobre que os poderes dela fazem com que ela comece a conseguir enxergar fantasmas. Bom, basicamente ela começa a enxergar vários fantasmas, espíritos, aparições, coisas bem bizarras. E, cara, falando sério, não são fantasmas bonitos, são coisas bem nojentas, assim, tipo, bem nojentas. Dá realmente medo, dá vontade de, sei lá, ter uma sensação muito estranha ouvir aquilo. E basicamente ela tenta ignorá-los, né, pra que ela tenha menos problemas, mas a partir de alguns momentos ela tem que começar a fazer um enfrentamento, tem que começar a fazer algumas outras coisas, e bom, ela vai ter participação até de outros personagens, e aí ela vai descobrir também fantasmas que na verdade tem medo desses personagens, e ter todos desenrolar com outras pessoas. Cara, esse anime ele é bem interessante, a história dele não é ruim, na verdade. O problema é que ele é repleto de ecchi. Quando eu falei que eu não ia recomendar ele pra vocês, é justamente por isso. O ecchi dele é muito pesado, porque ele, além de misturar um ecchi realmente pesado, tipo, envolvendo umas cenas bem estranhas, ainda mais considerando que a Miruko não é nova, né, não é velha, é nova, a gente já tem uma sensação ruim. Mas imagina isso envolvendo fantasmas e coisa morta. Tipo, é muito. Eu mesmo não consegui me concentrar totalmente nesse anime. Eu ficava mal, fiquei perturbado, não gostei. Então é uma recomendação que eu vou deixar pra quem tem um estômago muito forte e realmente não se incomoda com ele. Porque pra mim foi simplesmente insuportável. Em quarto lugar eu vou falar de Corpse Party. E eu quero deixar claro, se eu estivesse falando do jogo Corpse Party, ele estaria bem mais à frente. Mas eu tô falando do anime Corpse Party. O anime tem apenas 4 episódios. E assim, é horrível? Não, muito longe disso. O problema é que também tá um pouquinho longe de ser bom. Tipo, não é que o anime seja ruim, tá? Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Porém, ele é um anime muito mal feito. É um anime que a história fica muito quebrada. Basicamente, pra quem não conhece o jogo, ele começa de uma história de uma forma bem interessante. Ele seria um jogo onde os alunos, né, de uma escola, tem uma escola ao lado lá, que tá toda quebrada lá. E segundo eles, antes dessa construção, havia um outro colégio, né, na posição daquele colégio lá. E o filho do diretor daquele outro colégio assassinou brutalmente 4 crianças. E, bom, tem uma menina lá nesse grupinho que adora fazer, sabe, tipo, aqueles encantamentozinhos, esses negócios de amizade, pra não perder a amizade e tal. E ela fala, vamos fazer algum pra gente manter nossa amizade mesmo depois da formatura. E os alunos topam e tal, e aí 4 alunos participam desse ritual que ela propõe pra eles manterem a amizade mesmo depois da formatura. Todavia, o ritual dá bem errado e eles são transportados para quase uma realidade paralela, no qual aquela escola que era construída antigamente naquele lugar ainda existe. E não só existe, como ainda tem os fantasmas dos alunos que foram mortos. E muitas mortes começam a acontecer. O clima é muito tenso, cara. E o desenrolar da história é bem complicado. O problema é que justamente o jogo às vezes é um pouco confuso porque ele é bem complexo. E você tem que lidar bastante volta, conhecer bastante coisa, tem muito texto. E o anime, ele não tentou fazer uma coisa muito diferente, uma coisa muito mais clara. Ele tenta fazer com que você entenda tudo, só que ele não te dá todas as pistas. E nem todas as conversas que tem no jogo. Não à toa, o jogo é bem maior do que o anime. E por conta disso, o anime acaba se tornando uma coisa muito superficial. Parece que são mortes por mortes, não dá tempo nem direito de você se apegar aos personagens. E aí eles já estão mortos, então você não liga. Esse anime acaba se tornando muito mais um gore muito pesado. E por causa desse gore você acaba ficando um pouco mal do que de fato ter um roteiro tão bom. E é por isso que ele só está em quarto. Se fosse o jogo, ele estaria mais à frente. Bom, agora vamos falar do terceiro lugar. Em terceiro eu coloquei Another. Bom, esse eu acho que é o mais famoso dessa lista e pra quem não sabe, basicamente começa numa história dos colégios Yumita.
E nesse colégio Yomita chega um aluno novo, né, um aluno chamado Koichi, e ele conhece uma misteriosa aluna que usa um tapa-olho, e ela se esconde por trás de toda a história e parece que tudo gira em torno dela. E, bom, basicamente a história desse colégio é que existia um aluno há 26 anos que se chamava Misaki. Ele era do primeiro ano e era uma pessoa muito querida. Todavia, no terceiro ano, ele acabou caindo na turma 3-3 e perdeu a vida dele no acidente. Todavia, como ele era uma pessoa muito legal, todo mundo da turma continuou fingindo que ele estava vivo. Todavia, no dia da formatura, quando viram a foto da turma 3-3 reunida, o Misaki estava presente. E, bom, basicamente parecia que o Misaki estava ali, presente, causando diversas mortes pelos mais eventuais e diferentes métodos, inclusive aquele da escada do guarda-chuva, que é um clássico desse anime. Bom, basicamente tudo gira muito em torno também dessa garota de tapa-olho, afinal ela é misteriosa, ela é difícil de entender, e aí muita gente desconfia dela. O interessante desse anime é que ele tem várias reviravoltas e plot twists. Até metade do anime eu considero com certeza o melhor anime de terror. Cara, a história é realmente boa, você realmente fica meio perdido, sem saber quem é o responsável, quem é que tá carregando aquilo. Mas depois do fim começa a virar uma coisa meio gore e acaba que eles deixam a história de segundo plano e dão resultados bem óbvios pra ela, o que estraga pra mim bastante a experiência e deixa esse anime somente em terceiro lugar. E em segundo lugar, falo de Gakkou no Kaidan, ou como conhecido no Brasil, Histórias de Fantasmas. Bom, esse anime chamado Histórias de Fantasmas é um anime bem antigo, ele foi feito lá perto de 2000, se eu não estou enganado. E, bom, ele vai contar sobre a Satsuki. A Satsuki é uma moça, né, uma criança, basicamente, que depois que sua mãe morre, ela se muda para uma cidade com seu pai e seu irmão. E aí Satsuki começa na mesma escola que sua mãe estudava no passado. Todavia, ela não sabia que a mãe dela tinha uma habilidade de ver fantasmas e seres malignos. E ela acabou herdando essa mesma habilidade. Com isso, nessa cidade onde tem vários fantasmas e seres, a Satsuki começa a vê-los e começa a perceber que eles estão se soltando dos amuletos em que a mãe havia prendido eles. Ela não sabe ainda direito o motivo, mas acaba com que o grande problema do negócio seja o Amano Jaku. O Amano Jaku é um grande fantasma, um grande demônio que estaria ali perturbando eles, mas ele acaba selado justamente no corpo do Kaya, que era o gatinho da menina. Isso acontece logo no primeiro episódio. E, bom, basicamente acontece bastante que o Keiichiro, que é o irmão da Satsuki, começa a andar junto com o Kaya, que agora é o Amano Jaku. E o Amano Jaku, com o tempo, começa a mostrar empatia pelas crianças. Vale lembrar que nesse grupo ainda vai entrar alguns personagens bem interessantes, tá? Tem, por exemplo, a Momoko, que é uma garota muito boazinha e de bom coração. E, bom, a Momoko ela vai ser uma importante ponte na história pra ligar basicamente a Satsuki e a mãe dela. É bem doido isso. A gente tem o Hajime. O Hajime é basicamente o vizinho deles. E é um garoto mais valentão, o cara pra ser bonitão e tal. Mas na verdade ele é o famoso garoto pestinha. Ele na verdade é o cara que fica fazendo bullying o tempo todo com a Satsuki, zoando ela. Mas aparece que a relação mais românticazinha seria deles, tá? Basicamente eles formam um casalzinho do anime, é bem divertido na verdade. E pra acabar tem o Kakinoki, que é o investigador de coisas paranormais. É um garoto que adora coisas paranormais e anda com um grupo justamente porque as coisas estão acontecendo. Então, é um anime que forma esse grupinho bem de criança. É um anime que você pode pensar em infantil, mas, cara, tem episódios que realmente dão medo. E que, cara, são bem mais pesados do que episódios de Another ou outros, porque contam histórias muito boas, tá? Esse anime se destaca porque tem um roteiro bom, os personagens são bem construídos, é divertido assistir ele. E o único ponto que ele não fica mais acima é porque ele não é tão medonho quanto o anime que eu vou colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente tem Yamishibai. Yamishibai é um anime bem diferente, cara. Yamishibai, pra quem não sabe, é um anime que conta com vários curtas de terror. E, bom, na verdade esses curtas contam lendas. Yamishibai é um anime que basicamente traz várias lendas japonesas de formas bem diferentes. Ele hoje tem 13 episódios. E ele usa aquela animação em papel, sabe? Que parece aquele papel tipo dobradura, pra fazer um anime bem diferente. Vocês estão vendo algumas cenas agora, e você vê que como a animação dele é diferente. Ele vai remasterizar e trazer lendas japonesas clássicas pra atualidade. E rapaz, não acho que elas poupam em Mido.
elas são bem tensas e bem complicadas. E mesmo que não seja um anime que forme uma rota ou alguma coisa linear, não é a proposta dele. E por isso que eu não fiz uma variação de um roteiro super integrado entre os episódios. Agora, basicamente a história que se desenvolve em cada episódio é incrível. É como se eu estivesse assistindo um pequeno curta de terror a cada episódio e esse curta fosse muito bem feito. De verdade, Yamoshibai eu acho que é um dos poucos ou únicos animes de terror que eu realmente classifico como um anime de terror. E pro seu Halloween, se você tivesse que escolher algum deles, eu com certeza iria de Yamoshibai. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido o nosso especial de Halloween. Se você gostou, peça seu like, seu comentário, sua curtida e sua inscrição. Muito obrigado e agora eu fui.